A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria enorme estar com você novamente para meditarmos na palavra de Deus. A aula de hoje vai ser sobre a disciplina da meditação. Nesses dias nós estamos falando sobre vida e disciplina e enfatizando, trazendo uma contundência e ênfase sobre as maneiras de trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Nós falamos primeiramente sobre o ler a palavra, depois nós falamos primeiro sobre o ouvir a palavra. Em segundo lugar, nós falamos sobre a importância do ler a palavra. Depois nós falamos sobre a importância do memorizar a palavra. E hoje nós vamos falar sobre a meditação da palavra. E para fazer isso, a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer, seja em palavras, seja em obras, façam em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, orar a Deus pela sua vida, orar a Deus por esse momento. Eu quero que você volte o seu espírito para Deus, permita o Espírito Santo compartilhar com você, cogitar as coisas da mente dele mesmo, a mente de Deus, a mente do Espírito. E você vai ser muito abençoado. A diferença entre o que recebe e o que não recebe são determinados pela intensidade, pelo interesse honesto e por um coração que se prostra diante de Deus. O prostrado é que conquista as decisões do trono a seu próprio favor. Então agora, dessa maneira, com essa atitude, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada aluno que nesse momento, sentado na sua sala de aula, Senhor, com o propósito de aprender a Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele torna agora a sua mente submissa à palavra de Cristo. Ele rejeita agora toda passividade, toda ociosidade do espírito, da alma e do corpo. E tudo se volta para o Senhor. Tudo se prostra diante da Tua palavra. O que faz isso, recebe do bem dessa palavra. Eu agora abençoo a vida de cada aluno, seus afazeres, o seu trabalho. Senhor, multiplica o seu ganho, abençoe a sua família, confirma o Teu propósito para a vida dele, Senhor. Para o Senhor ele está vivendo, é para o Senhor. É para Ti, ó Pai, que ele está sentado agora, é para aprender, é para se expandir no Espírito, para que o Senhor torne uma habitação plena da vida dele. Abre o coração dele, para que o Senhor seja uma poderosa expressão através da vida dele. Uma poderosa expressão da sua glória na terra. Em nome de Jesus, é assim abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Meditação é a maneira especial, exclusiva de Deus renovar a nossa mente. A propósito, essa palavra meditação, ela se tornou uma prática esquecida no nosso meio. E talvez em função e por causa das regiões orientais que usam muito o exercício da meditação, diga-se de passagem que a yoga, eles usam exercícios e meditação. E aí o crente, ele fica arredio, ele fica com o pé atrás com a atitude da meditação. Será que isso não é atitude de espiritismo? Será que não é atitude de religiões orientais como o budismo, o hinduísmo e outras seitas de origem oriental? Não, eu quero dizer para você que meditação não é passividade. Não é colocar a sua mente num ponto neutro e deslizar para um estado de semiconsciência ou semi-inconsciência. Não, na verdade, a meditação
é um pensamento focado, demorado, que é canalizado, dirigido para um ponto específico, para um objetivo grande em Deus. Eu quero mostrar para você hoje e que Deus nos capacite a renovar essa prática, a perceber a grandeza da bênção que tem aqueles que meditam na palavra de Deus. Você sabe que tem um dicionário bíblico que chama a palavra, ele relaciona e compara a meditação como o ruminar de um alimento. Vamos colocar aqui, a propósito, a ovelha. Preste atenção nisso, que eu vou compartilhar com você. A ovelha, uma característica dela, é que o seu estômago possui 4 cavidades, que torna a digestão da ovelha como a melhor digestão entre os ruminantes. Nessas 4 cavidades, permite que o exercício da ruminação, da digestão de todos os alimentos, que no caso do ruminante e no caso específico da ovelha, que rumina o capim, esse estômago especial com 4 cavidades permite que a ovelha absorva todas as proteínas e todos os nutrientes do alimento com o qual ela se alimenta. Não é à toa que o crente é comparado à ovelha. Se você for lá para o Salmo 23, primeiramente o Senhor vai dizer para você através do Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é nada? É nada. Não vai faltar vida, não vai faltar prosperidade, não faltará saúde, não faltará provisão, não faltará vitória, não faltará a justiça de Deus, não faltará também a sua santidade, não faltará a cura, né, para as enfermidades, não faltará a renovação do ânimo, não faltará nada do que você tem necessidade para viver uma boa vida, a vida que Deus planejou para você, a vida cristã abundante prometida por Cristo em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida, e vejam bem, e a tenham com abundância. Estou dizendo tudo isso para relacionar a palavra meditação. E eu estou me detendo aqui naquilo que um dos dicionários bíblicos que eu li refere-se e indica como meditação, ruminação de um alimento nutritivo. E você como ovelha, você precisa ruminar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente diante disso. Eu estou, de maneira introdutória, me detendo nessa introdução, para chamar a sua atenção da importância da meditação. E dessa forma, eu quero chamar a sua atenção. Observe no slide o texto que eu tenho aí. Se você já foi daqueles que tinham uma certa resistência ao exercício da meditação, hoje eu quero chamar à tona o valor da meditação. Eu quero trazer à tona, né, à baila, o valor da meditação. Quando Deus ordenou a Josué que ele deveria entrar na terra conduzindo todo o povo, Moisés tinha sido morto recentemente. Eles estavam ainda de luto da morte de Moisés. Agora Moisés morreu, a liderança agora está com Josué. E Deus aparece para ele, e a palavra principal de tudo aquilo que Deus falou para ele foi essa: não cesses de falar deste livro da lei. Primeiramente, você vai falar para as pessoas, mas você vai falar para você mesmo. Antes, olha só a observação. Antes quer dizer acima de tudo, sobre tudo. Como prática mais importante, como prática fundamental. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. Se você fizer segundo a tudo que nele está escrito, você vai prosperar em tudo. O seu caminho aí fala do seu viver diário, da sua vida. Bom, avançando. Outro texto que eu acho espetacular. Ele já está sublinhado, mas observe no seu slide, novamente. Bom, Davi é alguém que valoriza com muita ênfase a meditação. E os Salmos começam com esse salmo tão valioso que fala sobre o homem de Deus. Você está observando no seu slide esse texto, mas você sabe, eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia no Salmo 1. Se existe algo que é edificante, nós não podemos deixar de lado. E o Salmo 1, ele é uma das verdades mais edificantes de toda a palavra de Deus. Ele fala da felicidade do homem. Observe no seu slide. A felicidade de um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele fala que é bem-aventurado, ou é mais do que feliz, o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E novamente, a palavra antes, sobretudo, acima de tudo, fundamentalmente, o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E nela, e nessa lei, ele medita de dia e de noite, ou seja, é uma regularidade constante na vida dele. E aí a palavra de Deus traz o valor, traz a importância de quem... A importância não, o resultado, que é importante também. A palavra de Deus fala que o resultado é que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, não tem nenhuma época de frutificação que fica sem um fruto abundante. Para tudo tem um tempo determinado. Se você está fazendo hoje e não está tendo resultado hoje, mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não está produzindo o seu resultado. Há um tempo determinado para tudo. A Bíblia também diz que cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, novamente, será bem sucedido. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção na importância disso. Se você analisar bem a palavra meditação, nós vamos relacioná-la à palavra bênção. Porque a meditação levará você a se tornar parte da verdade. Porque, em primeiro lugar, a verdade se tornará parte de você. A gente vai ver algumas coisas tão importantes com relação à meditação e que vão te estimular, assim, de maneira extraordinária, a dar valor na meditação da palavra de Deus. Bom, alguns ingredientes básicos para a meditação. Observe agora também no seu slide. Bom, em primeiro lugar, o primeiro ingrediente básico para a meditação é a análise. É você separar um texto, um versículo, e palavra por palavra, frase por frase, sentido por sentido, conceito por conceito, profundidade por profundidade, altura por altura, dimensão por dimensão. Você vai analisar. Esse ruminar perfeito da palavra de Deus, ele é especial, né? Esse ingrediente. E depois refletir, pensar, fazer aplicações pessoais, né? À luz da passagem em consideração que você está lendo. À medida que você pensa e faz essa aplicação pessoal, você coloca o plumo da palavra de Deus na sua vida e sem você perceber e também você percebendo,
O Espírito Santo vai trazendo à luz conceitos que você não tinha pensado neles, verdades que você não tinha parado para avaliar. E Deus vai te tornando mais sábio, porque essa consideração te torna mais sábio. E você não terá com que se envergonhar. E por revelação, você vai manejar bem a palavra da verdade. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2,15, ele recomenda expressamente a Timóteo, seja ávido em estudar. O homem de Deus seja aprovado, que ele estuda. Há uma versão que diz que esse conselho de Paulo é como se ele estivesse falando: olha, Timóteo, parafraseando o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Às vezes você pensa que você tem que memorizar milhares de versículos, saber verdades das mais extraordinárias, mais profundas, as mais misteriosas e ter uma gama de conhecimento de Gênesis, Apocalipse, sem faltar nenhuma das doutrinas ensinadas em toda a Bíblia. Não é bem assim. Isso seria muito bom, mas isso demanda uma vida inteira. Por hora, você tem que fazer algo. Aceite o conselho de Josué, de Davi e de Paulo. Nós temos uma tríade poderosa aí sobre a meditação. Quando Paulo, eu estou concluindo com o Novo Testamento para dar respaldo ao Velho. Paulo fala: seja ávido em estudar. Seja ávido em ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar. Porque você vai se tornar sábio para Deus. Você não terá com que se envergonhar, mas vai manejar com revelação a palavra da verdade. Quando falar, falará com autoridade, com propriedade. Quando falar, vai falar com clareza. Você é seminarista. Deus está te preparando para ser alguém que vai ser muito útil para a obra. Você vai usar as ferramentas cristãs da palavra com habilidade. Será mais sensível à palavra do Espírito. Se você não tiver a palavra internalizada em você, o Espírito não tem material para falar com você. A revelação vem com o conhecimento. Primeiro se adquire o conhecimento. E nós estamos ensinando a disciplina de trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Vejam bem, nenhuma disciplina é legalismo. Não é lei, mas é privilégio, é benefício pessoal. Digo algo para você. Com relação a você fazendo ou não fazendo isso, Deus não se torna mais contrariado ou menos satisfeito. Digo para você, Deus está plenamente satisfeito com você por aquilo que Cristo já fez. Mas Deus tem uma expectativa de que a sua fé, ela produza obras que são aceitáveis diante de Deus, que recomendam você quando você vai se ajoelhar para orar. Porque se você argumenta a palavra de Deus, se você ora a palavra de Deus, as suas orações se tornam mais eficazes. E a resposta multiplica. Porque você vai falar diante de Deus com propriedade. Quando você falar diante das pessoas, o Espírito Santo te fará lembrado. Mas o próprio Espírito manejará no seu espírito a palavra. Quando você soltar a palavra, ela será poderosa, ela será cortante, ela será tocante. Ela será persuasiva, convincente, será clara, será viva. Medite nisso. Já falando sobre meditação, eu falo meditar no aspecto de avaliar. Avalie isso e Deus vai te abençoar ricamente em nome do Senhor. Bom, avançando, um outro aspecto é o questionamento. Questionar a palavra de Deus. Separar o versículo e fazer perguntas a respeito dele. Você precisa fazer perguntas tais como:
Observe no seu slide. Você precisa fazer perguntas como a primeira: quem? Bom, tem alguém envolvido. Quem? Quando você faz a pergunta quem, todos os personagens envolvidos, seja Deus, seja você, seja aquele que escreveu, você vai se aprofundar de maneira como nunca aprofundou. Onde as coisas aconteceram? Onde Deus quer aplicar essa verdade? Onde eu vou viver essa verdade? Como eu aplico ao meu viver diário? E é importante também você perguntar o porquê da verdade. Todas essas perguntas te levarão primeiramente a Deus. E Deus, no seu íntimo, Ele vai falar com você verdades poderosas. Ele vai preencher o seu coração. Bom, como? É uma pergunta também que é muito abrangente, é muito geral. Quem, onde, porquê e como. Geralmente nós não temos paciência para esses tipos de pergunta. E nós desprezamos a fundamentalidade de um aspecto da meditação, de um ingrediente poderoso. Nós falamos sobre analisar, refletir e questionar. Se você pratica essas coisas, eu digo para você, você cresce no conhecimento da graça e do Senhor Jesus. Você cresce em profundidade, em dimensões que você nunca imaginou para si mesmo. E dessa forma, avançando, eu gostaria que você meditasse num texto de proteção. Salmo 91, versículo 1. Observe mais uma vez no seu slide. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, ou seja, minha segurança, minha vitória, minha bandeira de triunfo, Deus meu em quem confio. Bom, prestando atenção nesse texto, quando você medita, você cresce na fé no seu Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Ou seja, Deus é a fonte, é a essência do amor. E quando você confia nele, você nunca mais temerá o mal. Você temerá a Deus, mas no sentido de ter medo, desconfiança, insegurança, você não terá mais. Porque o resultado da meditação em verdades poderosas como essa é uma confiança incondicional ao Deus Todo-Poderoso. E essa confiança fará um bem poderoso à sua vida, de maneira inimaginável. Glória a Deus. Bom, eu sei que alguns cristãos, eu vou repetir isso, quero que você observe com confiança o que eu vou falar. Não despreze a meditação. Talvez você nunca considerou a meditação como um princípio valoroso da Bíblia, ensinado por Deus. Entretanto, como nós vimos aí, Deus falou a Josué, Deus falou a Davi, Deus falou aos homens dele, a Jesus e aos demais apóstolos do Novo Testamento sobre a meditação. E toda a meditação, ela vem como um elemento, como uma dica, como uma chave para prosperar e obter sucesso. Isso é o aspecto extraordinário da meditação. Bom, nós já falamos sobre Josué, e você sabe que quando Deus falou com Josué, eu quero me deter nesse aspecto. Quando Deus falou a Josué, só um minuto. Nem um minuto, né? Alguns segundos. Quando Deus falou a Josué, ele tinha em vista a vontade de Deus, que estava em vista, era a conquista de Canaã. Canaã estava infestada e habitada por 7 grandes nações. E as implicações daquela conquista eram ricas, eram desafiadoras, eram temíveis, porque Deus já havia mostrado as defesas da terra e as suas riquezas. Mas Deus havia mostrado isso há 40 anos antes.
Deixa eu falar para chamar a sua atenção com maior contundência. 40 anos antes, Josué estava envolvido ainda, mas Moisés estava vivo. Eles chegaram diante do Jordão e fracassaram. Ali próximo, em Cádiz Barneia, Deus recomendou que Moisés separasse 12 representantes, um de cada tribo, e fosse observar a terra. Olha, irmãos, isso está escrito e registrado em Números, do capítulo 12 ao capítulo 14. E foi, irmãos, vergonhoso o que aconteceu. Ao observarem a grandeza das defesas, se esqueceram de Deus. Esqueceram de todos os princípios da palavra. O que Deus está recomendando para Josué agora é uma meditação profunda, detalhada, para que a palavra fosse ruminada e que ela se tornasse parte integral da vida de Josué e do seu coração. E Deus tinha uma grande conquista. Eles fracassaram há 40 anos e é como se Deus estivesse falando para Josué: vocês não podem fracassar agora, Josué. Há uma grande conquista. Oh, irmãos, o Jordão é um lugar para todo hebreu, um lugar de desespero, de pânico, de angústia e de muito medo. Se não for a força e o poder da palavra que fala a verdade sobre Deus, da sua bondade e do seu amor, esse povo novamente vai fracassar. Mas agora eles estão dispostos a obedecer. E, como você sabe da história, eles conquistam a terra, atravessam o Jordão de maneira extraordinária. Deus dá detalhes. Os detalhes não vêm de Josué, mas vêm de Deus, porque Josué se tornou um exímio homem de meditação. Porque tudo que Deus havia falado, ele observava com atenção cada detalhe. E isso fazia Josué crescer em fé, por causa da meditação. Bom, mas essa conquista, você pode perguntar: pastor, mas isso, o que se aplica a nós? Como que se aplica a nós? Você lembra que eu falei? Quem, como, por quê? Onde? Bom, hoje nós precisamos de meditar. Onde Deus está falando conosco hoje a respeito disso? Deus está falando em Mateus capítulo 28, versículo 29. Capítulo 28, versículo 19. Jesus novamente nos instrui como lá no passado ele mesmo instruiu a Josué. Mas só que agora a palavra vem numa outra versão. Os princípios são os mesmos. Mas na seguinte versão: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo aqui significa o seguinte: vocês vão se envolver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ao fazer um discípulo, você envolve ele nessas mesmas verdades. E aí a natureza humana se torna divina, e a natureza divina se torna humana. É o Cristo todo inclusivo, fazendo com que as pessoas, aqueles que se convertem, nascem de novo, se tornem filhos legítimos de Deus, não adotados no nosso conceito, mas adotados no aspecto de serem transformados em filhos por um poder divino, por algo sobrenatural. Eles são feitos filhos, porque não é apenas um filho que é adotado no meio de uma família, não. É um filho que recebe o mesmo DNA, a mesma natureza de Deus. Entendam que a nossa comissão hoje envolve um universo bem maior que o universo da conquista de Josué. É por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações. Bom, e preste atenção nessa verdade. Se a meditação de um homem chamado Josué possibilitou a conquista de Canaã, e nós temos que lembrar, uma terra infestada por gigantes, nações com defesas poderosas, exércitos armados. Todavia ali havia uma riqueza. As terras de Canaã, nelas corriam leite e mel.
Havia muita água, havia muito minério, havia muitas riquezas. O terreno era apropriado para a criação de gado e ovelhas em abundância. Deus não escolheu por acaso aquele território. Nós temos que meditar diante disso, nas conquistas atuais. Da mesma forma, em uma outra versão, quando eu digo da mesma forma, mediante os mesmos princípios da meditação da palavra e na fé que essa palavra gera, nós temos que aprender a demolir os gigantes atuais, derrubar. Você é um matador de gigante. Nós precisamos aprender a demolir as muralhas das Jericós do século 21, do nosso ano, da nossa era, da nossa geração. Para isso você precisa meditar. Se você não meditar na palavra de Deus, você continua fraco. Mas se você meditar, a vida vai fluir de você. Bom, seu prazer está na lei do Senhor. Era o prazer de Davi. É o seu prazer? Eu digo que o Salmo 1 ele deveria despertar o apetite de todo crente, que contém a promessa de abençoar todo aquele que medita. Bom, eu quero que você observe mais uma vez no seu slide. Esse texto poderoso, ele está falando da bênção. O seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite, de dia e de noite. Por meditar, ele é abençoado. Aí Davi dá uma descrição figurada, né? Ele traz uma ilustração da árvore plantada junto às águas, que no seu tempo frutifica muito, e cuja folhagem não murcha, é sempre viçosa, é sempre exuberante, sempre mostra o seu broto, a sua frutificação de maneira extraordinária. E tudo quanto ele faz, em tudo quanto ele faz, ele é abençoado. Ele será bem-sucedido. Eu quero deixar grifado só essa última parte, para que isso, de alguma maneira, estimule você a meditar. Será que você tem sido conquistado por essa verdade? Esse salmo deveria estimular o apetite de todo crente, porque a promessa de abençoar aqui, ela é muito forte. Tudo quanto faz é bem-sucedido. Tudo quanto faz prospera, obtém o sucesso. O que você está fazendo? O que você está planejando? Você é daqueles que faz de forma alheia a Deus e a sua palavra? Ou você já aprendeu a prática do ouvir, do ler, do estudar, do memorizar e do meditar? Quem medita tem raízes profundas. É verdade, a meditação enraiza profundamente o homem nas verdades as quais ele medita. Se você medita a palavra de Deus, você se torna muito mais parecido com Deus. E a sua capacidade, olha aí, vai uma verdade preciosa para você, valorosa. Olha esse ouro, receba ele e guarde-o. Quem medita aumenta a sua capacidade de falar, de aconselhar, de pregar, de ensinar. Você aumenta de maneira ilimitada a sua capacidade. Você faz ela crescer. Sabe por quê? Porque quando você medita, você busca fontes que são, na verdade, rios de água viva. Bom, em João 7,38 diz assim, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, é o que Jesus falou em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso é precioso. Esse espírito, irrigado com as verdades da palavra de Deus, ele se torna sempre fértil na sua imaginação, habilidoso nas suas estratégias. Você pode estar pensando, pastor, mas isso é difícil demais para mim. Não, não é difícil. Eu vou estar falando sobre isso, mas deixa eu antecipar.
Você não precisa ser especial nem na sua inteligência. Você não precisa ter um QI acima da média. Você não precisa de ter uma habilidade de raciocínio acima da média. Eu estou falando aqui de pessoas normais que podem se tornar sobrenaturais. Anormal no sentido de ser sobrenatural em Deus. Eu quero que você observe agora no seu slide sobre essa questão que a meditação traz a prosperidade. E daqui a pouco eu vou voltar a essa questão de quem pode meditar, quem pode se tornar habilidoso nessa, digamos, nessa prática, que muitos dizem de técnica. Não é nenhuma técnica, não há nem nada de especial para aprender a meditar. Mas eu quero só te mostrar que, observa aí no seu slide, a palavra bênção, ela não é encontrada no singular em hebraico. É só bênção, sempre está dizendo de algo, digamos, multiplicado. Né? Sempre bênçãos. A palavra Baruch, a palavra traduzida, ela pode ser traduzida, a melhor tradução, na verdade, é prosperar. Ou seja, é interessante essa palavra do prosperar, é tsalash, ou tsalak. Na verdade, o significado é mais importante do que a pronúncia. Nem sei te falar se a pronúncia correta é essa. Mas se pronuncia como está escrito, tsalak. Bom, tem um significado muito especial, como você está vendo aí. Obter sucesso. Obter sucesso é o significado dessas palavras, que é uma das traduções da palavra bênçãos. Bom, avançando, olha aqui para mim agora. Meditação é uma chave. Se você quiser fazer um teste, colocando a palavra meditar antes de qualquer desses significados que nós vimos no slide anterior, você vai formar imediatamente uma equação. Por exemplo, você gostaria de ter êxito como marido ou como esposa, se for o caso, como mãe, como pai, como um bom empregado, como um bom amigo, como um bom ministro de Deus, seja líder, discipulador, pastor, seja um grande anfitrião. Bom, meditar é a chave que abre as portas do sucesso concedido por Deus a todo aquele que deseja crescer nessas ênfases. Porque a sua mente vai ser lapidada, vai ser moldada. E dentro da sua mente, Deus vai abrir caminhos inteligentes e sábios. Deus vai te levar a tomar decisões acertadas. Decisões que vão produzir resultado maravilhoso para a sua vida. Que vão trazer decisões do sucesso para você. Como nós lemos. Mas preste atenção nisso. Agora que nós discutimos o porquê da meditação, está na hora de aprendermos onde e quando e como meditar. Onde, quando e como meditar. Vamos estabelecer o modo e fazer isso de maneira correta. Não fique pensando que há complexidade nisso. Quando você decide meditar, você precisa, às vezes, escolher o lugar. Você pode escolher um lugar que mais o seu coração preferir, um lugar que seja um lugar discreto e privado. Você não precisa gastar horas meditando. Nós decidimos no início que você ia escolher um tempo regular, diário, para meditar, para orar, para ouvir a palavra, para estudar, ler a palavra, estudar, memorizar e meditar. Deixa eu dizer algo para você. O lugar, escolha conforme o seu espírito se sentir bem, onde você se sente à vontade. E como que você faz isso? Olha, você faz do modo
que mais for conveniente, que mais te capacita, que você percebe, que você consegue focar naquilo que você está meditando. Como eu disse no início da aula, a meditação não é perder o controle do pensamento. Meditação não é estar num estado de semiconsciência. Meditação é manter a mente focada numa verdade. E observar essa verdade de todos os lados. Sentir o sabor, fazer perguntas como aquelas que eu falei, de como, quem, porquê, onde. Né? São verdades que às vezes estão inseridas, que você nunca pensou nelas. Então, você precisa escolher o lugar, precisa escolher um outro aspecto, o quando, a hora e uma outra maneira, como. Como você vai meditar? Tendo, na verdade, uma boa Bíblia, um bom caderno de anotações, porque as verdades que vêm quando você está meditando, elas precisam fazer parte de um diário onde você anota tudo, são as riquezas, os ouros recebidos, você transcreve. Você obedece como João obedeceu ao anjo quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. Fala, pastor, mas a minha revelação vai ser como a do Apocalipse? Eu não sei. Mas eu sei que coisas preciosas virão à tona e que precisam fazer parte de um arsenal de grandes coletâneas de verdade. Porque durante a meditação, verdades extraordinárias virão. Verdades que você nunca pensou nelas. Então, dessa maneira, você precisa avançar no caminho da meditação. Bom, eu quero avançar. A meditação ela é uma grande bênção, se levada a sério. O Salmo 119:15 diz assim: Senhor, eu meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas, aos teus caminhos eu terei respeito. O temor do Senhor é uma grande bênção. Esse versículo ele sugere uma atitude de reverência. Enquanto meditamos e fazemos uma poderosa e uma verdadeira peregrinação pelas Escrituras Sagradas, pela palavra do Senhor. E na verdade, você vai ser muito abençoado quando você meditar. Leve a sério a meditação, dedique tempo da sua vida, você vai ser curado, você vai receber cura, quando não estará nem orando por cura. Você vai receber bênçãos financeiras quando não estiver nem buscando por bênçãos financeiras. Mas tem prazer Deus em abençoar aqueles que se aprofundam na verdade. Jesus disse, né, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. Bom, isso é uma grande bênção. Bom, preste atenção em algo sobre a meditação. É importante você ver a profundidade dessa meditação, observando o que eu vou mostrar para você. Observe em seu slide. Meditação, ela está envolvida uma quantidade de leitura que você faz, tempo e energia que você dedica para confessar a palavra. Depende também da quantidade de visualização que você faz. A visualização na verdade, você entrar e já contemplar. A visualização é você trazer à existência aquilo que ainda não existe. É enxergar pela fé aquilo que você está buscando, aquilo que você está declarando. É uma atitude de fé, de se trasladar para o meio do fato. É você fazer, na verdade, um traslado pessoal para o futuro do quando aquilo estará acontecendo. Agora, o como você a segue, está falando de como você medita e de como você pratica. É o próximo tópico aí, né? E como você se deixa guiar por aquilo que você está meditando, pela verdade da palavra que você está
meditando. Isso vai corresponder à soma total daquilo que você medita. É precioso. Volte aqui. Bom, em essência, pode-se dizer que meditação é, em primeiro lugar, memorizar a palavra. Em segundo lugar, meditar pode-se dizer que é personificar ou personalizar. Personificar e personalizar é você aplicar para você plenamente as verdades. E, por fim, espiritualizar. Você pode observar no slide e copiar a essência da meditação, do significado da meditação. Memorizar, personificar ou personalizar, ou espiritualizar. Agora, volte para cá. Volte para cá. Algumas regras fundamentais para a meditação. Para fazer isso, em primeiro lugar, escolha uma passagem específica da palavra de Deus que você deseja meditar. Muito bom seria se você começasse por livros como Efésios, Colossenses, e meditando nesses livros, em outros textos. Eu estou falando como ponto de partida. Comece a meditar por esses dois grandes compêndios da palavra de Deus, né, que são fontes inesgotáveis de verdade que nós precisamos tornar prática na nossa vida. Porque Efésios, a essência das verdades de Efésios, ou a verdade fundamental do livro de Efésios, é você em regiões celestes. É você nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Medite por isso. Medite nisso. E Colossenses fala sobre verdades poderosas de Cristo. Colossenses fala que nada do que foi feito sobre Cristo. Colossenses fala também, no Colossenses 2:9, 2:19, que aprove Deus convergir em Cristo a essência da divindade. Para que a essência da divindade se corporificasse, ou habitasse corporalmente em Cristo Jesus. Imagina, você não vai ser a mesma pessoa depois de meditar em verdades tão poderosas do universo. Não, a sua mente se tornará nova, renovada, de maneira espetacular. Agora, eu digo para você, um conselho de homem de Deus, decida pela porção diária a ser aprendida. Primeiro, escolha a passagem, que eu sugeri aí agora. Em segundo lugar, decida por uma porção diária a ser aprendida. Escreva um versículo a cada dia. Estabeleça um ritmo adequado com a sua realidade. Quanto tempo você pode? Você pode 15 minutos? Você pode meia hora? 1 hora? Você é um bem-aventurado. Você vai se tornar cada dia mais rico de Deus, mais sábio, mais habilidoso no Senhor. Então, dessa forma, crie um ritmo adequado à sua realidade. A sua realidade de tempo disponível. É isso que eu estou falando. Bom, em terceiro lugar, se você quiser, escolha um companheiro que vai te estimular a meditar na palavra de Deus. Passe o telefone, o contato, examine o texto, comentem juntos, escolham juntos, aceitem as sugestões um do outro. Faça esse tipo de coisa, isso é precioso. Em quarto lugar, se aquele que você escolheu para meditar com você ficar para trás, você deve estimulá-lo a não desistir. Faça um discipulado efetivo dessa maneira. Em quinto lugar, mantenha com você, eu já falei sobre isso, mas quero lembrar, a meditação em suas regras. Mantenha um caderno onde você pode anotar as revelações que virão quando você estiver meditando. E aí você vai crescer na meditação. A meditação diária é algo fundamental. Em Provérbios 6:22, diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai
E não deixes a instrução da sua mãe. Eu quero que você observe, vou colocar no seu slide, para você observar esse texto. Né? E não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao coração, pendura-os ao teu pescoço. Está falando de meditação, de ter isso dentro de si. Porque quando você caminhar, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará em segurança. E quando acordares, falará contigo. Eu acho que eu não preciso usar mais nenhuma palavra para tentar te convencer a meditar. Agora, deixa eu dizer algo. O que é meditação? Bom, eu sei que às vezes você pode pensar, pastor, mas é difícil meditar. Não, eu vou encerrar a minha aula falando sobre meditação. Você pode pensar, pastor, eu não sei meditar. Sabe sim. Hoje, por exemplo, você sofreu alguma contrariedade? No trânsito, o parceiro de trânsito ali te deu uma fechada, cometeu uma barbeiragem, ou alguém te maltratou, né? Alguma coisa deixou você contrariado? Isso te deixou ou não deixou pensativo? Aliás, o seu pensamento não saiu do foco da contrariedade ou de qualquer tipo de injustiça que tenha sido cometido contra você. Isso é meditação. Quando alguém te ofende, você precisa se esforçar muito para parar de meditar. Porque meditar é pensar a respeito de algo. Quais são os seus sonhos? Você sabe avaliar um sonho? Um desejo? Há um desejo que esses dias está consumindo a agenda do seu pensamento? Eu sei que sim. Quando você começa a pensar nos seus desejos, nas suas necessidades, você medita muito a respeito daquilo. Eu quero te incentivar, te motivar a escolher a palavra de Deus como a maior fonte de meditação. E assim nós encerramos o comentário, o compartilhamento da importância da meditação segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima aula. Amém.